Olá, galera do Periscope, tudo bem? Opa, hoje domingão eu vou usar essas dicas do Periscope também para a galera do grupo de estudos. Então hoje o grupo de estudos, Facebook, Twitter, será com base nessas dicas exatamente do vídeo aqui do Periscope. Hoje eu quero estudar com vocês 3 artigos do Código Penal. Só numa tacada eu quero dar dicas a respeito dos artigos 23, 24 e 25. Vamos falar basicamente da ilicitude e as suas principais causas de exclusão. Todos nós sabemos que o crime prevalece ser constituído de 3 substratos. De acordo com a maioria, o crime tem 3 substratos. São eles: fato típico, ilicitude e culpabilidade. Nós vamos rapidamente falar da ilicitude hoje. O artigo 23 do Código Penal diz que são causas excludentes da ilicitude, também chamadas de justificantes ou discriminantes, o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Rogério, quais as dicas que você tem a respeito desse artigo, o artigo 23 do Código Penal? Vejamos. Primeira dica. Você deve se lembrar que o artigo 23 do Código Penal, ele apresenta um rol meramente exemplificativo de discriminantes. Isso significa o quê? Que nós temos outras discriminantes fora do rol, repito, exemplificativo do artigo 23. Um exemplo, você tem causa excludente da ilicitude no artigo 128 do Código Penal, o abortamento legal ou permitido, hipótese especial de exclusão da ilicitude. Nós temos causas extintivas excludentes da ilicitude na legislação penal especial. Você tem causas excludentes da ilicitude, por exemplo, na lei dos crimes ambientais. E você não pode esquecer que eu também tenho causa supralegal de exclusão da ilicitude, o consentimento do ofendido. Então a primeira dica que eu dou a respeito do artigo 23 é exatamente essa: o seu rol é meramente exemplificativo. Temos outras discriminantes espalhadas na parte especial do Código, na legislação extravagante, e mesmo existe uma causa supralegal de exclusão da ilicitude, que é o consentimento ofendido. Agora, vamos falar do artigo 24. O artigo 24, ele trabalha o estado de necessidade. A primeira causa excludente da ilicitude, referida no artigo 23, estado de necessidade, é explicada no artigo 24. No estado de necessidade, a pessoa, diante de um perigo atual, para salvar direito próprio ou alheio, sacrifica bem jurídico, do qual não era razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado. Vejam, em apertada síntese, você, diante de um perigo atual, para salvar o seu bem jurídico ou um bem jurídico alheio, bens esses que não merecem perecer, sacrifica bem jurídico alheio. Qual é a dica que eu tenho para dar a respeito do artigo 24? Bom, nós não podemos esquecer uma classificação importante do estado de necessidade. A diferença do estado de necessidade agressivo e o estado de necessidade defensivo. No estado de necessidade defensivo, eu, para salvar o meu bem jurídico em perigo, sacrifico o bem jurídico de terceira pessoa essa responsável pelo perigo. Então, alguém colocou incêndio no cinema. Eu, para salvar a minha vida, eu acabo matando o próprio causador do incêndio. E eu tenho também o estado de necessidade agressivo. No estado de necessidade agressivo, eu, para salvar a minha vida, tenho que sacrificar bem jurídico alheio, pessoa que não tem nada a ver com a provocação do perigo. Por exemplo, fulano coloca incêndio no cinema. Eu, para salvar minha vida, sou obrigado a matar Beltrano.
que não tinha nada a ver com a provocação do perigo. Então, repetindo, está necessidade defensivo. Eu, para salvar o meu bem jurídico, eu sacrifico o bem jurídico do próprio causador do perigo. Está necessidade agressivo. Eu, para salvar o meu bem jurídico, eu sacrifico o bem jurídico de pessoa alheia à provocação do perigo. Compreendeu? Joia? E, por fim, o artigo 25 do Código Penal. O artigo 25 do Código Penal trabalha a legítima defesa. E para dar uma dica interessante a respeito da legítima defesa, eu faço a seguinte pergunta. O ataque de um animal te ataca, e você tem que se defender do ataque desse animal. Como que você se defende? Você vai e abate o animal, mata o animal. Isso é estado de necessidade ou é legítima defesa? Um animal te ataca, você, para salvar sua vida, tem que abater o animal. Você mata o animal. Você vai alegar estado de necessidade ou legítima defesa? Depende, né? Se o ataque do animal foi provocado por alguém, o animal é um instrumento na mão do homem. Você que abateu esse animal agiu em legítima defesa. Agora, se o ataque do animal foi espontâneo, não foi provocado por ninguém, foi espontâneo, esse ataque do animal significa um perigo atual. E significa um perigo atual, você está diante de um estado de necessidade. Rogério, essa classificação tem algum interesse prático? Claro que tem. Por quê? Porque no estado de necessidade, a fuga, ela é o caminho predileto do legislador. A fuga é o caminho que você deve preferir ao invés de sacrificar bem jurídico alheio. Se for possível fugir do perigo sem sacrificar bem jurídico de ninguém, você tem que fugir. Se você preferir sacrificar o bem jurídico alheio por ser apenas o meio mais cômodo, você não vai poder alegar estado de necessidade. Repito, no estado de necessidade, a fuga é o caminho preferencial. Você só está autorizado a sacrificar bem jurídico alheio se não for possível a fuga. E na legítima defesa? Na legítima defesa, ninguém está obrigado a fugir da agressão injusta. Dizia Nelson Gria, ninguém está obrigado a valer-se da carta dos covardes e dos pusilânimes. Se você, diante de uma agressão injusta, pode fugir, mas pode reagir, você está autorizado a reagir. A fuga não é o caminho preferencial. Compreenderam? Então, no ataque do animal, se não foi provocado por ninguém, é um perigo atual. E se eu posso fugir do animal sem abatê-lo, tenho que preferir a fuga. Agora, se o animal foi provocado por alguém, isso é legítima defesa. E se é legítima defesa, eu não preciso fugir, posso abater esse animal. Repito, Nelson Gria já dizia, ninguém está obrigado a valer-se da carta dos covardes e dos pusilânimes. Tá joia? É a segunda dica aqui que eu dou para vocês no Periscope direto de Nova York. Eu, inclusive, encontrei uma aluna num plaza aqui, num hall de alimentação, encontrei uma aluna muito legal, as palavras, o retorno que ela dá desse trabalho que eu faço nas redes sociais. Isso aí me anima, por isso que mesmo num domingão aqui em Nova York, eu resolvo não perder, mas investir 10 minutos do meu tempo dando essas dicas para vocês, tá ok? Amanhã, segunda-feira, dica novamente, artigo 26. Amanhã se preparem que eu trago uma dica do artigo 26 do Código Penal. Um abraço a todos, um bom domingo para vocês.